Se comunicar, resumidamente, é ter um emissor e um receptor de uma mensagem. Quando pensamos no exemplo básico de uma conversa, temos alguém que diz, outro alguém que ouve, depois os papéis são trocados. E claro, existem variações com mais emissores e receptores. Clubhouse, o som através da história. Alexa, toque rádio. Aqui está uma estação que talvez você goste chamada Românticas no Amazon Music. Dentre estes aparelhos, qual te faz pensar como a humanidade chegou a este nível de comunicação? Talvez a resposta esteja no nosso passado. A história do rádio começou com Michael Faraday, que em 1831 descobriu a introdução magnética. Mas o princípio da propagação radiofônica veio mesmo em 1887, através de Heinrich Rudolf Hertz. Com duas bolas de cobre separadas, ele conseguiu criar faíscas que atravessam o ar, originando o princípio utilizado pelo meio da comunicação. O rádio é um veículo de comunicação baseado na difusão de informações sonoras através de ondas eletromagnéticas, em diferentes frequências. Uma das grandes vantagens é poder ouvir a mensagem sem a necessidade de interromper as atividades. O rádio é a união de três tecnologias: a telegrafia, o telefone sem fio e as ondas de transmissão. No Brasil, a primeira transmissão radiofônica foi em 1922 ou 23, com o presidente Epitácio Pessoa, na Praia Vermelha, do Rio de Janeiro, em comemoração ao cenário da independência do Brasil. Segundo o Ministério das Comunicações, o total de rádios existentes no Brasil é de 9.000 emissoras calculadas em 2019. O emissor. Na década de 1980, muito antes da internet, já existia nos Estados Unidos o serviço chamado RCS, Radio Computer Services. Ele fornecia software de música e conversação para emissoras de rádio no formato MDI. Era um serviço restrito, não se permitia que qualquer pessoa criasse e distribuísse seu conteúdo em áudio. Era inovador por colocar a mídia auditiva no formato digital. Em 1993, foi usando o mesmo princípio de áudio em arquivos digitais, o profissional de tecnologia americano Carl Malamud criou um talk show inovador. O programa de entrevistas não era distribuído por rádio, mas em arquivos de computador. Era preciso instalar o arquivo em um PC e ouvi-lo apesar da pouca tecnologia disponível na época. Em 2001, além do lançamento do iPod pela Apple, a Apple Technologies de São Francisco lançou um gravador de áudio para PCs. O gravador se chamava Replay Radio. Inspirado por funcionalidades do TiVo, de música, ele não apenas permitia gravar áudio, como também acessava outros servidores, de onde se baixavam arquivos de áudio. Em outubro de 2003, Dave Warner e Adam Curry organizaram um evento sobre blogs na Universidade de Harvard. Dave distribuiu CDs contendo arquivos de áudio. A ideia de publicar um arquivo de MP3 e lançá-lo via RSS para dentro de players de áudio, entre os quais o badalado iPod, parecia o começo de uma nova era da comunicação. A criação do termo podcast é atribuída ao jornalista inglês Ben Hemsley, que, em fevereiro de 2004, sugeriu a nomenclatura no artigo para o jornal britânico The Guardian. O próprio Hemsley não perdeu tempo e registrou para si o domínio podcast.net. A sugestão agradou a Warner e Curry e outras lideranças da época. No Brasil, em 2006, surge o Nerdcast e o Café Brasil. Foi um dos primeiros programas no formato de bate-papo e música pré-selecionados, e que existe até hoje. Mas foi em 2014 que ocorreu o primeiro boom de audiência, com o programa americano The Serial, em que uma jornalista revisitava um caso de assassinato antigo, com depoimentos da época e atuais, levantando uma série de questionamentos. Muitas empresas foram sinalizando crescente interesse no formato, incluindo a mais famosa, a plataforma de podcast do mundo atualmente, o Spotify.
Muito antes de ser a principal plataforma de streaming de músicas e podcasts, o Spotify tinha uma programação de rádio FM, levando música, conversas e informação às pessoas. Hoje, o Spotify facilita o encontro da música e podcast certo para cada momento, no seu telefone, computador, tablet e muito mais. Existem milhões de faixas e episódios no Spotify, quer esteja ao volante, a fazer exercício, a divertir-se ou a relaxar, a música ou podcast certo está sempre ao seu alcance. O receptor. Clubhouse é um aplicativo de rede social feito para bate-papo somente em áudio. Criado pela empresa Alpha Exploration & Co., o aplicativo foi lançado para iOS em abril de 2020 e ganhou popularidade nos primeiros meses da pandemia de Covid-19. Em dezembro de 2020, o aplicativo possuía 600 mil usuários registrados. E em janeiro de 2021, a empresa anunciou que começaria a ampliar o aplicativo para aparelhos Android. O Clubhouse cresce significativamente em popularidade após uma entrevista cedida por Elon Musk ao Good Time, além de outros grandes nomes como o CEO e cofundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e muitas celebridades americanas como Kevin Hart, Drake e Oprah Winfrey estão conversando e fazendo network com os usuários. A nova rede social oferece uma grande variedade de clubes e salas virtuais com conversas sobre diversos tópicos, como talk shows, música, networking, namoro, performance, discussões políticas, astrologia, sustentabilidade e muitos outros assuntos, todos discutidos ao vivo. Com um pouco mais de um ano de vida, Clubhouse se tornou um dos maiores fenômenos dos últimos tempos. Esse interesse frenético pelo aplicativo fez com que outros gigantes da tecnologia corressem para lançar suas próprias versões da ferramenta. O Twitter já lançou o Spaces, o LinkedIn também anunciou que vai lançar salas exclusivas para conversas de voz e o Facebook, conhecido por copiar as empresas que não consegue comprar, está desenvolvendo sua própria plataforma de voz. No Brasil, a nova rede social tornou-se uma oportunidade de criar autoridade e se transformar em referência. Organizar grupos sobre temas mais específicos e nichados ou aproveitar os grandes nomes da comunicação brasileira para aprender mais sobre seus hábitos e carreiras, a plataforma também oferece a oportunidade de nos conectarmos uns com os outros. Alguns brasileiros se destacam no Clubhouse como a atriz e CEO do Shop Ginger, Marina Rui Barbosa, tratando de assuntos como negócios no mundo feminino. Outro perfil que chama muita atenção dos fashionistas é a Vogue Brasil, que compartilha algumas vezes suas reuniões de pauta com seus assinantes e jornalistas em uma sala com microfones fechados, ou seja, apenas os moderadores da sala podem dizer algo. De fato, só o tempo dirá se o novo aplicativo irá sobreviver ao mundo de atualizações constantes e a empresários famintos por uma nova ideia. Afinal, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Antoine Lavoisier.